E aí, pessoal? Estamos aqui, Trampolim Podcast, para mais um episódio. Hoje é um episódio especial. Nós estamos aqui com o Thiago Endo. Para quem não conhece, ele é o nosso querido irmão aqui da igreja de Yokaite. Eu quero pedir para você estar se apresentando, por favor. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de hoje poder estar aqui, né, participando desse projeto tão bom, né, tão interessante que o Júnior ele apresentou pra gente cara, eu estou feliz, estou muito contente. Como o Júnior falou, meu nome é Thiago, eu congrego aqui na Missão Apoio de Yokaite, né, sou marido, esposo da Bruna e pai da Zoe. Para mim é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Amém? É nóis. Então, no assunto de hoje, a gente está falando sobre essa importância que a gente tem de a gente poder desenvolver, né, um conhecimento maior com relação à palavra de Deus, né? E entender melhor quem Deus é. E com isso, assim, começa perguntando, né? Tipo, quão isso é importante para nós, né? O quão perigoso é a gente, né, conhecer a Deus, mas não realmente conhecer a Deus, né? De saber quem Ele é através da sua palavra. Certo, vamos lá, né? Eu acho que é interessante a gente pautar aqui o seguinte, né? A Bíblia, ela vai dizer que o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor, o conhecimento, né? Então a gente vai ver ali em Provérbios, né? Provérbios capítulo 9, versículo 10, né? Ali a palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então a gente vai ver que tudo começa, Júnior, num temor. O que seria isso? Uma reverência profunda. É uma mente que é consciente diante de quem está. Estamos diante de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é criador dos céus e da terra. Então a gente precisa ter essa consciência, porque essa consciência nos coloca no nosso lugar, no nosso devido lugar, onde somos criaturas pensantes, né? Podemos discorrer acerca de vários assuntos, aprender, mas a despeito de tudo isso, a gente precisa possuir uma humildade, entendendo que, cara, existe um criador, existe um arquiteto, existe um Deus ali que é o meu pai, sim, né? Me ama, sim, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Então aí eu me coloco no meu devido lugar e a partir das escrituras, a partir do temor, esse santo temor ao Senhor, eu começo a desenvolver o meu conhecimento, né? É muito importante, né? A gente entender, muitas das vezes, hoje a gente vive numa época que a gente tem uma overdose de conhecimento, da informação. É muita informação. E, cara, tudo que você vai fazer, se você der um Google, né? Hoje a gente tem o chat GPT, não é verdade? Eu quero aprender a fazer eu mesmo. Quando eu vou cozinhar, eu vou ali no chat GPT. Esses dias eu fui fazer uma torta de frango. Eu usei o chat GPT e ficou gostosa. E, cara, tipo assim, a gente tem muita informação na internet, né? Então a gente vive numa era que a informação ela é muito fácil. Só que a gente precisa ter a consciência de que, cara, não, a informação em si, ela não, somente ela, com uma motivação errada, ela não conduz ao verdadeiro saber. Ela não conduz à verdadeira sabedoria. Porque muitas das vezes a gente carrega tanta informação, mas a gente pratica muito pouco. Eu acho interessante aqui a gente citar um livro que é de Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, um livro excelente, onde ele diz ali que a palavra que me recuso a praticar não se torna para mim rocha sobre o qual posso edificar a minha vida. Ou seja, então, a gente vê o Senhor Jesus Cristo ele falando ali no Sermão do Monte, né? Ele fala várias coisas em relação ao modo como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Então, Jesus ali, ele expõe a sua filosofia de reino, de vida, né? E é interessante que ele conclui dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, né? Primeiro ele diz, aliás, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo a tempestade, vindo o vento forte, e vindo as águas, batendo com ímpeto contra aquela casa, ela permaneceu firme, porque estava sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia.
e vindo a tempestade, vindo o vento forte, batendo com ímpeto contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Então a gente entende aqui que existe uma tensão bem grande e uma linha assim muito fina que a gente precisa entender, Júnior, é que às vezes a gente sabe demais, mas pratica de menos. E aquilo que a gente não pratica, cara, isso não se torna vida em nós, né? Então, temos muita informação, temos. Temos muito conhecimento, temos, mas para que isso se torne uma sabedoria prática em nossas vidas, a gente precisa submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, né? Então isso é muito importante, né? A gente precisa buscar, primeiramente eu entendo que ter essa consciência de um Deus Todo-Poderoso, humildade, uma profunda reverência, temor ao Senhor, e a partir disso a gente começa a construir sabedoria pautada na palavra de Deus, aprendendo e vivendo. Legal. Exatamente. Assim, mas assim, para aqueles assim que não tem esse costume tanto assim de se aprofundar na palavra a ponto de, tipo de você pesquisar, de você correr Certo. atrás e tudo mais, né? De somente ler como se fosse um livro, como se Certo. fosse um jornal, assim, né? Você tá lendo ali, pronto, acabou, terminei meu devocional aqui, acabou, Ok. vamos começar o dia, vamos enfrentar o dia. É. Mas assim, para chegar nesse ponto de você se desenvolver nessa Ah. área, precisa de algo a mais, né? Certo. O que seria necessário fazer? Cara, é a consciência, rapaz, de você entender que se você vive um cristianismo, certo? O que é a nossa base de fé e prática? É a palavra de Deus. É muito interessante que a Bíblia ele é um dos livros é o livro mais vendido do mundo, que mais foi vendido, que mais as pessoas têm várias versões em várias línguas. Cara, ela tá no topo. Ela é o best-seller de todos os best-sellers, só que é o livro menos lido, menos compreendido, onde as pessoas acham que, tipo assim, eu vou ler os 3 capítulos, né, diário, isso, aqueles que lêem para que eu possa concluir a leitura em um ano, né, que você sabe, né? Sabemos que se lemos 3 capítulos da Bíblia por dia, a gente vai concluir ela em um ano, né? Só que às vezes a gente fica nessa, tipo uma atitude robótica, sabe? Eu vou só fazer. Não, cara, isso, tipo, vai dar ruim. Por quê? Porque a gente não vai se desenvolver naquilo que de fato as escrituras estão nos levando, ao ponto da prática, ao ponto de você ler a escritura e você aquilo saltar para você e você, cara, eu preciso compreender o que está escrito aqui. Eu preciso aprender a aplicar isso na minha vida. Então as pessoas, elas às vezes tratam a Bíblia apenas como eu vou ler aqui e tal, porque o pastor pediu, né? No domingo ele falou, né? A gente precisa estar lendo, só que não tem, a gente tem aquele lance, sabe? Eu volto ali no Antigo Testamento, sabe quando Moisés ele sobe o Monte Sinai, tá ali os raios, trovões, relâmpagos, a presença. É muito engraçado que ali acontece algo semelhante que acontece hoje com a nossa geração. O que acontece ali? Tudo aquele poder, tal. O povo olha aquilo e a Bíblia fala que o povo começa a ficar com medo. Fala, não. Aí o que o povo fala para Moisés? Moisés, fala você a nós para que não morramos. Sabe o que acontece, Júnior? Hoje em dia a gente quer que alguém fale para nós. Pastor, fale você a nós. Líder, fale você a nós. Porque todas as vezes, Júnior, que eu vou pegar a Bíblia e eu preciso entendê-la, algo em mim vai precisar morrer. Para que não morramos, o povo diz, eu não quero abrir mão do meu tempo. Pesquisar dá trabalho, Júnior. Ler outros livros dá trabalho. A gente não quer, a gente quer algo, é a geração do micro-ondas, né? A gente quer algo... Não, cara, aqui. Qual que é o segredo, Júnior? Qual que é o segredo? Fala pra mim, como que você conseguiu chegar nesse nível? Não, eu acho que tem algo que eu posso pular a etapa do processo. A gente não quer passar pelo processo, Júnior, de às vezes compor um sermão, uma pregação de domingo e ficar 7 horas no quarto lendo. Cara, eu não falo isso pra mim ensoberbecer, mas, cara, você vai perguntar pra minha esposa quando eu vou pregar domingo, eu fico horas fazendo, lendo livros que vão falar acerca do assunto a qual eu vou estar ministrando. Então, para quê? Para que eu possa, de alguma forma, apresentar algo que venha trazer edificação para o corpo. Claro, primeiramente na minha vida. Você está entendendo? Então, por que as pessoas não querem hoje? Porque dá trabalho. Ler a Bíblia... é muito interessante que quando a gente fala da Bíblia, a gente tem aqui a Bíblia
Ela é um livro de 66 livros, certo? A gente no Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento a gente tem 27 livros. Soma um total de 66 livros. E, cara, só o Novo Testamento ele foi escrito há quanto tempo atrás? 2000 anos atrás. É muito tempo. Ou seja, quando a gente pega a palavra de Deus, existe uma lacuna, existe uma fenda muito grande e a gente precisa aprender a diminuir esse impacto para os nossos dias, para aprender a aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida. E aonde que isso acontece? É somente na oração? É somente, Deus, por favor, me ajuda a compreender tal. Não, cara. É lendo, é lendo outros livros, onde você vai ver o que as pessoas do passado falaram a respeito de tal assunto, o que outros escritores estão falando, ou seja, ter humildade. Sabe, às vezes eu penso assim, as pessoas, às vezes, Deus revela coisas novas, com certeza a palavra de Deus ela se renova a cada dia, mas quando a gente assume uma postura de que não, eu só vou ler a Bíblia e aquilo que Deus revelar eu vou falar no domingo, cara, tem uma soberba camuflada aí por trás. Risco, né? Exato, e um risco muito grande. Sabe, Júnior, às vezes eu fico pensando assim, o mundo ele tem quantas pessoas? Hoje, cerca de 8 bilhões, 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, e é incrível que às vezes algumas pessoas elas pegam a Bíblia e elas acham que Deus ela só vai falar algo para ela nesse tempo e ninguém nunca mais viu sobre isso, ninguém nunca mais, tipo assim, né, você descobriu a roda, cara, sabe? Então a gente fica o tempo todo tentando redescobrir a roda, sendo que pessoas no passado falaram acerca do assunto. E aqui eu puxo algo que eu acho que é interessante. A gente muitas das vezes vai precisar olhar para o passado. É importante. É importante para que a gente possa saber o que vamos fazer agora no presente e no futuro. Por exemplo, né, eu leio bastante, estou começando a ler agora Santo Agostinho, os pais, né? Então é importante para você saber o que eles falaram ali, onde eles erraram, onde eles acertaram, para que hoje você possa. Isso é no estudo, cara. Isso é no estudo. Porque senão a gente às vezes acaba criando heresias, distorcendo a palavra de Deus, trazendo falsos ensinos, né? Então é muito interessante que na reforma, os reformadores eles falaram algo interessante, que existiu o conceito nuda escritura e o conceito sola escritura. A reforma ela prega o sola escritura, ok? Que é somente a escritura. O nuda escritura é você pegar a escritura nua e tentar. Não, aqui está dizendo isso. Agora o solo é diferente. Ele é a partir das escrituras. Você lê um trecho e você se submete. Mas, Júnior, o que você pensa acerca disso? Júnior, o que os pais pensaram acerca disso? Júnior, o que o pastor de nossa igreja é você se pautar na palavra de Deus, mas entender que a verdade da palavra de Deus ela possui várias facetas. Cara, eu possuo parte dessa verdade, é ter essa humildade. Não é relativizar a verdade, mas é entender que existe aquilo que nós podemos chamar de multiplicidade de perspectivas. Aonde, cara, às vezes aquilo que eu entendo da palavra de Deus, você vai entender de uma forma talvez diferente da minha. Ok? Então a gente precisa ter essa humildade. Não, vamos conversar ter esse diálogo, vamos conversar, vamos chegar a um consenso. O que você tem para me ensinar, o que eu tenho para te ensinar. Então aí que está a importância de você estudar, de você ir ali no passado. Tem um filósofo que o nome dele é Bernardo de Chartres, é um filósofo medieval. Ele diz o seguinte, algo muito interessante, que nós somos como anões sentados sobre o ombro de gigantes para que possamos ver mais, muito mais longe do que eles, não pelo alcance do nosso olhar, nem pela estatura do nosso corpo, mas porque quando levantados ao alto, somos alçados pela grandeza dos gigantes. Quem são esses gigantes? Os pais, Agostinho de Hipona, dentre tantos outros, Calvino, eu não sou calvinista, tá só pra... Mas eu leio Calvino, eu leio vários escritores, eu acho importante isso, né? Você ter essa multiplicidade de perspectiva leva você a crescer.
É como se você entendesse a verdade como algo multifacetado e você não é dono de toda ela. A própria palavra, ela diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Então a gente precisa ter essa consciência, precisa ter esse coração humilde, e a partir disso você vai construindo conhecimento. Não é algo que se dá de um dia para o outro. Isso é muito importante a gente analisar. E, cara, eu tô há um bom tempo aí estudando, e cada dia que passa, assim, poxa, nossa, eu não sei nada. Eu parece que é aquela coisa, quanto mais eu estudo, é para mais eu saber o quanto eu sou ignorante. Você tá entendendo? Então, como os filósofos disseram, né? Eu busco conhecimento para entender que eu sou ignorante. Entendeu? Então, no conhecimento ele vai te levando, né? Ele abre portas, né? Então é muito importante. A Bíblia, ela incentiva isso, né, Júnior? Se a gente for ali em Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 3 ao 5, se eu não me engano, ali a palavra de Deus vai dizer: se clamares por inteligência e por sabedoria, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então é importantíssimo, cara. A gente precisa ter essa consciência e entender. Vai demandar tempo. É um processo, não é algo que acontece de uma hora para outra. A gente precisa ter essa humildade e perseverar. Eu acho que a perseverança, ela é característica indelével da vida daquele que busca crescer, seja em qual for a área da vida. Isso é muito importante. Acho que assim, que o principal seria para você não cair no engano, porque hoje em dia a gente escuta tantas coisas, né, usando versículos, usando a palavra de Deus, mas assim, totalmente divergente. Mas assim, o principal seria mais para isso do que com relação, tipo, a ensinar a outros, né, a poder, né, ministrar, não somente aqueles que vão ministrar a palavra de Deus, né, mas principalmente para você não cair neste engano, né, porque os vezes de doutrina que tem hoje aí é muito grande. e assim, tipo, e algo assim que você poderia falar assim para aconselhar as pessoas, né, para não cair nesse engano, né, para não ser levado por este vento. Ok, vamos lá, né? É muito interessante o que você está falando. Quando a gente vai para a palavra de Deus ali em 1 Timóteo, capítulo de número 4, se eu não me engano, 4 do 1 ao 4, ali o apóstolo Paulo ele vai dizer algo interessante para Timóteo. Ele diz: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra enche a tempo e fora de tempo. Corrijas, redarguas, repreendas com toda longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Olha o que Paulo ele está falando, né? O conselho que ele está dando, né, a Timóteo, né? Então a gente tá é muito vivo isso aqui, é muito odierno isso que Paulo ele está falando a Timóteo, porque isso acontece muito em nossos dias, onde a gente vê pessoas configurando para si um tipo de evangelho. Não, eu vou pegar essa parte porque não, isso aqui para mim vai fazer bem. Mas ela não quer o todo. Ela não quer o todo. Por quê, Júnior? Ela não quer o todo. Porque o todo vai levar ela a ter que se abrir mão de muitas coisas, a ter que morrer para si mesmo. Então ela pega somente aquilo que ela quer. Aonde muitas das vezes as pessoas ficam ouvindo pregadores da internet, hoje tá muito forte isso, né? Eu não tenho nada contra, ok? Nada contra. Se você ouve, não tem problema. O problema, Júnior, é quando nós usamos isso como fonte para as nossas vidas. É a minha fonte. Um pregador, podcasts são importantíssimos. Estamos aqui no podcast, isso traz edificação, mas não é fonte de vida. A fonte de vida é a palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus. Então, como se prevenir? Cara, é pegar a Bíblia, estudá-la. Tiago, mas eu não tenho vontade. Cara, você precisa gerar isso em você. Você precisa se empenhar a buscar. Cara, dobre o seu joelho, busque, clame ao Senhor. Tiago, ele fala
em sua carta. Cara, se você quer sabedoria, ore pedindo a Deus. Ele vai derramar sabedoria sobre a tua vida, né? Então isso vai vir com... no começo vai ser fácil? De maneira nenhuma, cara. Mas é um processo que você vai... Eu gosto de algo que Luciano Subirá, ele diz no seu livro, se eu não me engano tá aqui, tá por aqui. Graça Transformadora, é esse aqui. Um livro muito bom, Graça Transformadora. De Luciano Subirá, ele diz algo aqui muito interessante. Ele fala que aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil não porque a natureza da tarefa ela muda, mas porque o nosso poder em fazê-lo aumenta. Por quê? É a disciplina. É muito interessante nós analisarmos nesse contexto que toda a disciplina, ela é chata, não é legal. Ai, cara, eu vou ter que acordar, tal. Cara, mas toda disciplina, ela gera um hábito. E todo hábito tem poder, tem potencial para se tornar o que? Uma cultura. E é o que eu tô tentando fazer, pelo menos na minha vida. Eu, minha esposa, em casa, nós nos incentivamos mutuamente a leitura. Cara, o que você tá lendo, amor? O que você tá lendo? Tal. Que o livro falou acerca de tal assunto, tal, me fala. E a gente conversa e isso vai gerando também na minha filha algo. Nas pessoas que estão à minha volta, né? Então a gente Eu tinha como eu posso dizer para você, o hábito da leitura? De maneira nenhuma. Cara, você sabe quando que eu fui ler meu primeiro livro? Se eu não me engano, com 18, 19 anos. Depois que eu vim para cá, para o Japão, eu li meu primeiro livro. Eu até conto esse testemunho, às vezes, do pessoal da risada. Eu entrei na igreja, comecei na igreja com 18 anos aqui, na Missão Apoio, e o pastor Fábio, ele estava pregando nesse dia. Eu sentei na fileira da frente, jovem ainda, e é engraçado que eu já vinha de berço cristão, mas não queria, não tinha interesse. E ali na pregação do pastor Fábio, algo que me marcou muito, ele olhou para todo mundo, olhou para as pessoas e falou: você é aquilo que você lê. Aí logo eu pensei: eu nunca li nada, eu não sou nada. Mas foi bom, porque foi muito bom, porque aquilo me levou, cara, eu preciso ler. Eu preciso ler. Então foi aonde eu comprei meu primeiro livro aqui no Japão, que foi Simplesmente Como Jesus, de Max Lucado. Por isso que eu nunca mais empresto o livro. Eu emprestei, não me devolveram. Se você assiste esse podcast, você está com o meu livro Simplesmente Como Jesus, me devolva. Então eu li esse livro e ali carregava uma mensagem muito forte que eu gravei comigo, que foi a seguinte: que Jesus, ele nos aceita como somos, mas ele se recusa a nos deixar desse mesmo modo. Ele transforma as nossas... Então a mensagem era mais ou menos essa: vem para Jesus como você está, mas a partir do momento que você chegar, a sua vida vai ser transformada, porque isso é característica do Evangelho, é isso que o Evangelho faz na vida do homem, né? Então quanto tempo eu levei para ler esse livro, Júnior? Quase um ano, cara. Era um livrinho pequeno, um livreto, vamos dizer aqui, era isso aqui. Levei quase um ano para ler um livro dessa... E foi um começo, né? Foi um começo na minha vida. E fui ali, cara, sofrendo, lendo 1/3 de cada capítulo por dia. E aí, aos poucos, e depois eu fui ganhando gosto, né? Eu fui criando uma disciplina. Tive momentos que não li nada, sabe? A gente tem altos e baixos, a gente precisa entender isso. Cara, teve tempo assim que, cara, eu não conseguia. Eu falei: Deus, isso não é pra mim. Conhecimento não é pra mim, eu não quero. Então eu passei por momentos que, assim, na minha vida eu não queria saber de ler, eu não queria saber de estudar, mas, assim, Deus sempre ministrando ao meu coração. As pessoas sempre... É muito bom esse ambiente de igreja, porque ali você acaba descobrindo a sua vocação. Foi onde eu descobri a minha vocação para o ensino da palavra de Deus. Então, sempre o pastor Fábio incentivando, falando isso para minha vida: cara, o Senhor te levantou para o ensino, tal. Então aquilo foi gerando algo: cara, eu preciso estudar, né? Preciso me aprofundar na palavra de Deus, me aprofundar no conhecimento. Então isso tudo foi gerando uma responsabilidade, onde eu fui criando uma disciplina, e era ruim, não queria ler, não queria estudar, mas a partir disso eu criei um hábito. Eu vejo assim que hoje na minha vida a leitura para mim é um vício. Se tornou um vício. É muito legal que quando a gente estuda, a gente vê que tem ciclos viciosos que são maus, mas existem ciclos virtuosos que são bons. O que é? A leitura
é um deles, aonde cara, eu não paro de ler, é o tempo todo. Eu tenho no meu Keitai, eu tenho poucos livros aqui, porque aqui no Japão é um pouco mais complicado para comprar e são um pouco mais caros. Se você quiser me abençoar, fique à vontade. Mas enfim, então eu tenho minha biblioteca também no aplicativo, como que é o nome? De leitura que o pessoal usa, eu esqueço o nome, sempre me esqueço, é o Kindle, o Kindle. Eu uso o Kindle e eu compro os livros pelo Brasil, né? Do Kindle eu leio ali. Então é constantemente. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo, às vezes simultaneamente. Eu gosto de. É porque às vezes você fica num livro só, você acaba ficando chato aquele assunto. Então eu leio ficção. Eu leio livro que traz conhecimento no sentido teológico, e eu leio a Bíblia, claro. A Bíblia, eu acho interessante a gente ressaltar aqui que a leitura e o estudo de livros, eles são complementares e não excludentes da leitura e meditação da palavra de Deus. Eu creio que a gente precisa deixar isso bem claro. Estudo é muito bom, mas como diz sola escritura, o ponto de partida é sempre as escrituras sagradas. Por quê, Júnior? Porque em livros a gente vai ver muita coisa, muitas pessoas falando acerca de vários assuntos. Então, se você não tem uma profundidade bíblica, cara, você vai se perder. Você vai, é isso então? Você precisa aprender a ter discernimento próprio. A pessoa está falando aqui que é assim, 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 assado. Mas é isso mesmo que as escrituras dizem acerca disso? É onde você precisa tomar cuidado. Aí chega o ponto da pergunta, né? Exato. Essa é a divergência que pode Exato. acontecer, né? Exato, a pessoa acaba indo por um caminho, muitas das vezes, equivocado porque não tem uma profundidade bíblica suficiente para saber refutar, redarguir, refutar argumentos que muitas das vezes vão ser para você, uau, sugoi, né? A pessoa usa ali de uma retórica, né? Para te convencer e você fica, uau, é isso. Já aconteceu comigo. Só que com o passar do tempo, aí eu comecei a ler a Bíblia mais, sabe, assim, profundamente. Nossa, mas não é o que a Bíblia diz. Então você começa a ter um senso crítico dentro de você, pautado na palavra de Deus, aonde você começa a discernir. Isso é bom. Eu preciso disso para mim. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é. Não tem ligação, não tem liga com a palavra. Eu não quero isso. Então isso é muito importante. É muito importante. Isso vai prevenir você de não ser levado pelo vento de doutrinas, engano. Isso vai levar você a crescer no sentido de não ficar buscando para si, assim como o conselho de Paulo a Timóteo, pregações, mensagens, livros, seja lá o que for, coisas apenas que afaguem o seu ego. Massageiem o seu ego. Isso aqui eu quero, isso aqui é para mim, tal, tudo mais aquilo não. A Bíblia, a própria palavra em Salmos, me perdoe, mas eu não me lembro a referência agora, vai dizer que a soma da tua palavra é a verdade. Aqui eu entro num ponto, né, que a gente disse no começo do podcast, né, a respeito de pessoas que pegam um versículo aqui e ali e fazem disso uma doutrina, né, acabam criando uma heresia, que eu lembro muito bem, eu venho de berço cristão, né, da Assembleia de Deus no Brasil, e lá é bem forte a questão do ensino e os professores sempre enfatizavam, né, que todo texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, tudo aquilo que não tem contexto dentro da palavra de Deus, se você pega algo, uma perícope de um texto, um recorte, você usa aquilo sem se inteirar do que as outras partes das escrituras elas estão falando, você corre um grande risco de estar se alimentando de um falso ensino. Foi assim que grandes heresias cresceram. Foi assim que pessoas se desviaram da fé, porque não compreenderam a palavra em seu todo, mas apenas parte dela. O comum que eu vejo assim é aquele pessoal usando aquele versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Porque é muito interessante você trazer esse versículo de Paulo, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque que ele fala antes, né? Olha, eu sei ter abundância, eu sei também eu sei padecer necessidade. Eu sei estar bem quando eu estou vestido, quando eu estou sem roupa. Cara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
ele diz, eu descobri o segredo da vida. Eu descobri o segredo da vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo ele está dizendo, eu aprendi que o significado de minha existência está pautado em Deus, vem do Senhor. Então é aí que ele diz, não importa, Júnior, se eu tenho muito dinheiro. Minha segurança é Cristo. Não importa, Júnior, se eu tô sem dinheiro. Minha segurança continua sendo Cristo. Você tá entendendo? Então ele tá nos levando a tirar os olhos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. Cara, foque em Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bom, esse versículo é muito bom e muitas pessoas compreendem ele de forma equivocada, né? E o principal, assim, né, a gente conversou que você falou daquela lacuna temporal, né? Isso, exatamente. Além de uma lacuna temporal, uma lacuna cultural, né? Porque Exato. nós, como brasileiros, né? Tipo assim, Exatamente. é muito diferente, né? Da cultura daquele. Por mais que seja daquele tempo e daquela cultura, totalmente diferente da nossa. Agora, assim, entendendo também, no caso, as cartas também que foram direcionadas para as igrejas, né? Exatamente. Então, entendendo tudo, fica mais fácil de você entender realmente o que está querendo dizer, né? Exato, Acho exato. que é um ponto muito importante de buscar conhecimento e entender para realmente, para não usar um versículo Isso, isolado, exatamente. mas assim, por causa daquela tradução, né? A tradução foi traduzida daquela maneira, dá a entender, né? Exato. Posso fazer o que eu quiser, porque ele me fortalece, né? É, tipo, é o Sansão, né? Eu faço o que eu quero, Só que não. Só que não. Só que não. Muito legal. E assim, quais conselhos você daria, assim, dicas e conselhos, vamos lá, pra quem tá querendo ingressar nessa? Tipo, cara, eu sinto uma pessoa que tá assistindo aqui falando, cara, eu sinto isso, eu quero isso pra mim. Só que eu não encontrei ainda como, sabe? Eu tô nessa. Tá muito corrido pra mim e tal, toda minha rotina é muito corrida, mas eu sinto isso. Eu sinto Deus me chamando pra isso. O que você aconselharia? Porque assim, tem uma coisa também que pode ser que esteja as pessoas pensando, falando assim, mas o Randall, ele nasceu com esse dom. Ele nasceu com isso. Não é, pode ser que, assim, às vezes vê você ministrando, você tal, tal. Mas o Randall foi um dom de Deus na vida dele. Ó, você falando isso, ainda bem que na época que eu comecei a pregar não era tão forte a internet, porque senão, meu amigo. Tá de boa, posso... Então, cara, em relação a conselhos, assim, né? A gente precisa entender que todo mundo começa pequeno, Júnior, tá? Às vezes a gente já quer começar como grande pregador, né? Como possuidor da sabedoria, o conhecimento, a gente se recusa, né, a errar, né? Tem problemas em permitir que as pessoas vejam as nossas limitações, a gente se sente envergonhado, mas a gente vai precisar vencer esses impasses nas nossas vidas, né? A vergonha, o medo, muitas das vezes, de falar em público, né? Porque se você quer crescer no ensino, né? Você vai precisar lidar com pessoas, né? Lidar com o público, né? Então você vai precisar desenvolver isso. Isso não é algo que acontece no seu quarto somente, né? Você vai precisar desenvolver isso, né? Então, aproveitando as oportunidades na célula e, cara, em relação na célula, na igreja, e em relação a você começar algo, é você, cara, simplesmente clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso crescer nessa área. E eu entendi que eu preciso ler, eu entendi que eu preciso estudar. E agora o que que eu faço? Cara, você precisa começar. Como que você começa? Começando. Vamos ser redundantes aqui. Não tem, sabe, cara, não é uma pessoa que vai impor as mãos sobre a sua cabeça e você vai se... Uau, eu recebi a unção do conhecimento e agora eu vou ler 300 livros por ano. Não é assim, sabe? Às vezes a gente quer, às vezes a gente entende a unção, a capacitação do Senhor, Júnior, como algo, uma mágica. Vai acontecer assim, pá. Não, mas é um processo, é como eu falei no começo. Você vai precisar pegando um livrinho menor, pequeno, você vai demorar para lê-lo, é normal, é normal. Você não vai entendê-lo, é normal. Só que você não pode parar. Dicionário na mão. Hoje a gente tem a praticidade de ter o Keitai, né, o telefone celular, onde a gente pode pesquisar as palavras. Então, você vai pesquisando, eu não entendi isso, pesquise, leia de forma intencional. Sabe um problema que acontecia comigo no começo? Eu pegava qualquer livro.
Hoje, na minha estante aqui, a maioria dos livros que tem aqui são todos intencionais. Eu já li todos os que são meus, não da Bruna, mas os que são meus já estão todos lidos. Eu não tenho mais livros físicos para mim ler, né? Já estão lidos, né? Então eu leio no Keitai os que eu estou comprando e sempre eu compro de forma intencional. Ou seja, o que que vai falar nesse assunto? Por que que eu vou comprar esse livro? Às vezes a gente só olha, nossa, graça transformadora, Luciano Subirá, é um bom pregador, hein, Júnior? Vou comprar. Aí você pega, começa a ler o livro, cara, você não é o que Deus está querendo trabalhar na sua vida, você não tem discernimento. Então, ter esse discernimento é importante. Que áreas na sua vida hoje você vê que estão precisando de crescimento? Em que áreas? Então, você trabalha porque isso vai te motivar a leitura. Eu preciso ler sobre finanças, eu preciso entender mais sobre finanças. Cara, se você pegar um livro sobre finanças, você vai ter mais apetite de lê-lo. Você tá entendendo? Então a gente ser intencional na nossa busca por livros, pela leitura, vai facilitar a nossa perseverança em chegar até o final de um livro. Você tá entendendo? E não desistir. Vai demorar no começo? Vai. Só que se você pega um livro e você lê ele pela metade e depois larga, cara, você vai largar a mão e depois você vai ficar frustrado. Eu não consigo mesmo, isso não é para mim, mas é você perseverar. É você ir ao fim. Lembra que no começo eu levei quase um ano para ler um livreto, para ler um livrinho? Cara, às vezes é assim. Talvez você seja mais focado do que eu era lá no começo e você consiga ler mais rápido. Mas a questão não está no tempo que você vai levar para ler, mas na sua perseverança em chegar até o fim. Sabe? Então, quando você passar pelo primeiro livro, que eu conheço pessoas que até hoje não leram a Bíblia inteira. Eu gosto de brincar e pensar que a Bíblia é um livro com 66 livros. Então, se você lê ela o ano inteiro, né? Terminar de ler, você pode encher o peito e falar, eu li esse ano 66 livros, né? Então, é somente a Bíblia, né? Mas é bom que você leia livros e é possível, né? Mesmo na correria, eu sou uma pessoa que trabalha bastante também, faço entrega, trabalho na fábrica, tenho filha pequena, tenho a minha esposa, eu tenho outras demandas, eu trabalho com ensino na igreja. Então a gente faz muito, eu sou líder do Ministério de Louvor também, a gente faz bastante coisa. Então eu sempre encontro um momento. Na minha fábrica eu não posso mexer no Keitai. O que eu faço? Eu levo o Keitai, escondo no bolso, escondo. Para quê? Porque eu preciso ler. Então eu levo pro banheiro na hora do que eu leio no banheiro, sentado no trono. Eu fecho a tampa e fico ali lendo. Porque eu preciso, você precisa fazer um tempo para que você leia, sabe? Não vai acontecer de você ficar ali simplesmente pensando. Não, cara, vai e faz. Pega, leia. Eu leio também no Shokudou, pode mexer no Keitai, graças a Deus, aí eu levo lá, na medida do possível eu pego, leio o livro. Então eu vou lendo nos momentos que me dá, faço entrega, no momento que não está chegando o pedido, abro o livro, abro a Bíblia, estou ali lendo, estou ali sendo intencional para o meu crescimento na leitura e na devoção, sempre clamando ao Senhor, Senhor, mas vivifica isso em mim, sabe? Para que não seja apenas informação, assim como falamos no começo. Para que não seja apenas conhecimento, mas para que seja vida. Para que isso se torne vida em mim, para que eu possa transmitir para outra pessoa, para que eu possa carregar em mim autoridade para mudar também e transformar a vida de outras pessoas. E isso é importante, cara. Então, um conselho para você, você quer começar? Comece. Comece, saia, né, da estagnação, saia desse lugar onde você está ali paralisado, pegue um livro e comece a ler hoje, agora. Desliga aí, acabou o podcast, pega o seu livro e começa agora, né? Você sabe que as dietas que dão certo não são aquelas que começam na segunda-feira, é aquela que você não é hoje, é agora, eu vou começar, eu preciso agora. Então faça isso, né? Comece a ler agora, comece a ler a Bíblia agora, comece a se aprofundar no conhecimento agora, para que o Senhor ele transforme a tua vida e, cara, você vai ver, isso vai ser bênção, né? Isso vai te dar profundidade. Em um mundo onde todo mundo sabe um monte de coisa, onde os nossos filhos estão sendo doutrinados nas escolas, eu sempre falo isso, a gente precisa aprender a possuir argumentos que vão ensinar o seu filho a refutar aquilo que eles estão aprendendo, que muitas das vezes vai de encontro aos ensinamentos da palavra de Deus.
né? E ideologias e tantas outras coisas, né? Que através da ideologia ela é muito perigosa. Eu já deixo aqui algo assim que a gente um dos motivos de estudar, por que estudar as ideologias presentes hoje? Ideologias que o que acontece na ideologia? Vamos tentar entender aqui, né? Na ideologia, o agente retórico, ou seja, aquele que fala, a pessoa que fala, escreveu no livro, ela convida o interlocutor, eu e você, a aceitar a imposição de uma ideia em detrimento de nossa experiência com a realidade. Ou seja, a realidade está nos dizendo, é vermelho, mas a ideologia está falando para você, é preto. E você vai e segue a ideologia por conta de que você não tem argumentos, você não tem como refutar aquela ideia. E é aí que entra o estudo. Cara, eu preciso estudar. Não é assim, Júnior. Não, não é isso que eles estão dizendo. Não, não é. A palavra de Deus, ela não diz isso. Ela não diz aonde a gente vai ali crescendo no conhecimento, crescendo na graça e, cara, se desenvolvendo e se protegendo contra essas coisas que muitas das vezes têm minado, né, a essência do evangelho no nosso meio, né? Hoje vivemos em uma época, infelizmente, de um evangelho diluído. Diluído, onde nós temos agregado a ele tantas coisas e temos perdido de fato o que é a essência do cristianismo, o amor, a busca pelo Senhor, a devoção, a entrega. Então a gente precisa ter essa consciência de que o estudo ele vai te ajudar nesse sentido. E cara, se você se posicionar, é aquelas, eu vou fazer a minha parte me posicionando, o Senhor ele vai conceder a você graça. Eu não sou nenhuma pessoa especial, superdotado. Eu estava falando hoje para o Júnior, antes da gente começar o podcast, né? Algumas pessoas já perguntaram para mim se eu tenho memória eidética, ou seja, aquela que é conhecida popularmente como memória fotográfica, né? Você abre um livro, uau, ó, é isso, e pronto, gravei. Não, não, eu leio, releio, estudo, é muito labor, é muito trabalho. Sabe? Então, às vezes as pessoas acham, porque como você disse, ele tem o dom, né? Para ele é fácil compreender as coisas de maneira nenhuma, querido. Para mim também é difícil, para mim também às vezes é exaustivo. Ler sobre teologia, né? Às vezes você fica ali, cara, eu não tô entendendo isso, Deus me dá graça. Então, às vezes você passa dias ali para compreender acerca de um assunto, então isso demanda perseverança, isso demanda. Cara, eu preciso entender isso, primeiramente, para a minha vida. Segundo, porque eu ministro a palavra de Deus, eu preciso servir a minha igreja de uma forma que vai edificá-la, de uma forma que vai trazer vida sobre ela, né? Eu creio que é isso, cara. Uma das coisas que me motivou também a leitura, a se aprofundar na palavra de Deus é que eu sou ministro de louvor, né? Já há bastante tempo, creio que, cara, uns 13, 14 anos mais ou menos. E como líder de ministério de louvor, eu acho que já tem uns 10 anos já, mais ou menos. E uma coisa que pegava muito comigo no começo é que eu era muito raso nas escrituras, muito raso. Então, chegava no momento da ministração, às vezes tinha algo aqui queimando, mas cara, eu não tenho respaldo na palavra. Eu não tenho respaldo, Júnior, na palavra para ministrar a igreja. E, cara, eu sei que cada pessoa tem um jeito de ministrar, cada pessoa fala, né? Tem o seu jeito, só que qual que é a minha forma? Eu me apego à palavra, porque eu sei que pelo menos a palavra, ela tá certa e ponto final. Então, sempre quando eu vou ministrar, eu tenho um hábito de estar ali ligado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz assim, assim, assim. E muitas das vezes nós, como ministro de Deus, eu não tenho tempo de abrir, né? Às vezes estamos com o instrumento na mão, o microfone na mão, eu não tenho tempo de abrir a Bíblia ali no momento. Então é importante você... Tiago, mas eu não consigo decorar versículos, é difícil. Ok, com perseverança, com treinamento, você vai conseguir. Só que se você não consegue agora, eu acredito que é John Stott que fala isso, ele diz que a mente bíblica não é aquela que sabe citar versículos de cor, mas é aquela que raciocina dentro dos parâmetros da escritura. Tá, então não tem problema. Às vezes as pessoas se culpam, eu não sei citar um versículo, eu não sei citar um capítulo da Bíblia, assim como você, cara, se você raciocina dentro dos parâmetros da Escritura, glórias a Deus.
Isso é importante. É importante. É bom ter a palavra na sua mente, né? Assim como ela é, literalmente, muito bom. Só que enquanto isso, leia a Bíblia e entenda a essência, pergunte para Deus, estude, e a partir disso você vai ver que, cara, você vai começar a pensar, a raciocinar, baseando-se na palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é muito importante nós entendermos isso. Legal. É como se fosse é igual um exercício físico, né? Você Exatamente. precisa. É que é aquele negócio, né? O processo ele é muito, às vezes, doloroso. É até mesmo, né? Vamos dizer assim, até para leitura, assim, né? Você, às vezes, eu tô cansado, Tem nossa, tô enfadonhos, com né? sono, o negócio tá, o Exato, assunto está chato, não tô exato. conseguindo focar aqui, mas exige um esforço. Exatamente. Então, porque até mesmo, por exemplo, comparando o físico, é muito mais fácil, vamos dizer assim, vamos tomar um comprimidinho aqui, né, e Exato. pronto, aí tá liberado, né, já tá tudo ok, né? Então, Exatamente. mas no É, caso, é. não existe um Não comprimido que existe, você né, vai cara? Não tomar e pronto, existe, e não. você vai, uau, e tudo aquilo que você lê, você já vai ficar fresco. Eu brinco, lembra do filme do Matrix? Que Ah, eles colocavam um cabo aqui atrás e, nossa, já tirava, já sabia lutar, já sabia falar outra língua, era uma maravilha, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, podia existir, Senhor, um cabo desse que nós conectar. Pronto, você já os absorveu todo o downloads conhecimento. dos livros ali, Não, mas nosso Deus, ele é construtor, né? E isso faz parte do caráter de Deus e construir demanda tempo, né? Construir leva processo, tem processos, né? Então, é importante a gente ter essa consciência disso que, cara, é para que você mesmo valorize, Júnior, né? Aquilo que a gente consegue fácil, muitas das vezes a gente descarta de maneira muito fácil também. Mas aquilo que você conquista com labor, aquilo que você conquista com trabalho, com devoção, com perseverança, né? Com paciência, você se agarra àquilo, aquilo se torna vida em você. Conhecimento é muito bom. Eu gosto de um provérbio, dizem que é um provérbio chinês, agora se dizer se é verdade que é ou não, né? Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, né? Falando acerca do conhecimento, que fala que tinha dois chineses que vinham por caminhos diferentes. E cada um deles possuía um pão. Aí eles vieram e quando chegaram a se cruzar nesse caminho, cada um trocou o que tinha. Um deu um pão e o outro deu outro. E cada um tomou o seu caminho e voltou com um pão, porque eles trocaram aquele pão. Agora vieram outros dois chineses, cada um de um caminho. Só que cada um deles possuía uma ideia, conhecimento. Aí eles chegaram no ponto e trocaram essa ideia, trocaram esse conhecimento. E quando eles tomaram o seu caminho, cada um voltou com duas ideias. Você está entendendo? O conhecimento não se perde. As coisas materiais nós trocamos e perdemos. Agora, conhecimento, não. Nós estamos trocando aqui conhecimento, ideias. Isso eu vou guardar para mim e eu não vou perder as minhas. Aquilo que eu estou te passando, eu não perco, e aquilo que você está me passando, você não perde. Você está entendendo? Então, conhecimento é sempre, cara, algo que vai nos enchendo, nos enchendo. Então, a gente precisa ter essa consciência. É muito importante, é muito importante. Então, eu tento caminhar por esse lado. Às vezes eu não tô com vontade, às vezes eu não quero ler, Júnior. Tem dia que eu acordo e falo, nossa, não quero ler. Sabe? Apesar de eu já ter criado um hábito, mas eu leio. Eu leio sem querer mesmo. Eu leio sem querer e aí eu começo a ler, aí Deus fala comigo, Deus fala muito comigo através de livros, através da própria palavra de Deus. Eu sempre falo, né, que as pessoas às vezes perguntam, né, Tiago, como que você faz para decorar versículos, tal, né? E não é aleatório, né, assim como conversamos, né? Às vezes eu estou lendo ali a Bíblia, então algo ressalta para o meu espiritual. Eu entendo que algo ali está tentando comunicar algo no meu coração. Então é onde eu pego aquilo ali e falo, não, eu vou trabalhar nisso, né? O salmista Davi, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse lance, né, de decorar, né, é muito importante. A gente até ensina na nossa escola bíblica aqui a Focus acerca, né, a própria palavra em si, como que é a palavra? Decor, né? Esse cor vem do latim, que significa coração. Você sabia? Então, os filósofos do passado, os gregos do passado, eles diziam que saber de cor é saber de coração. Então, tem a ver com isso, né?
Tem a ver com esse sentido. Sabemos que, claro, às vezes as pessoas sabem muito até versículos de cor e não vivem nada, mas é um princípio a ser seguido, né? É algo ali que se você se propor e você caminhar em cima disso, vai ser muito bom para você, né? Você carrega consigo a maldição da palavra. Eu brinco falando, né, assim, né? Por quê? Porque sempre vai vir a sua mente a palavra literal ali. Cara, você vai fazer isso? A palavra de Deus diz assim, assim, assim. O Espírito Santo, ele já nem fala, ele já fala com você através da própria palavra. Aí você abaixa a bola na hora, né? Então, às vezes, a gente ali tá se sentindo tentado, né? Aí logo a fazer alguma coisa, a cometer um pecado, aí logo já vem para você 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vossa tentação que não seja comum aos homens. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que podeis suportar, mas antes com a tentação providenciará o escape. Aí você deixa quieto. Você tá entendendo? Então é importante. É importante porque você às vezes fica confuso. Cara, isso que eu tô pensando é algo meu? Ou é algo que a Bíblia diz? Então, se você tem a Bíblia na sua cabeça mesmo, não, é a Bíblia mesmo, está escrito ali, é a palavra de Deus. Então, esse é um dos pontos assim que para você que quer pregar a palavra de Deus é muito bom, para você que quer dar aula, então você ter consigo, né? Não é só a Bíblia, mas até mesmo livros, eu sempre quando eu acho algo interessante, eu tento gravar isso no meu HD mental, né, e deixar ali, porque eu sei que em algum momento eu vou precisar e vou ter na ponta da língua para tá falando, para estar ensinando a pessoa. Isso é muito bom, isso traz segurança, isso dá argumentação e profundidade para você em sua fala, naquilo que você vai falar. A sua retórica, ela melhora, né? Então isso é muito importante a oratória, então tudo isso coopera, né, para que a mensagem do evangelho ela venha a ser comunicada, anunciada de uma forma precisa, a qual os corações vão entender de uma maneira mais sugoi ali, né, de uma maneira que venham compreender com mais facilidade. Costumo falar que os livros, né, eu gosto de ler livros porque às vezes nós já sabemos aquilo que estamos lendo, mas nós não sabemos como explicar. Então, os livros, eles trazem ao seu coração isso, aonde você aprende a sistematizar aquilo que você já sabia que é verdade e a apresentar de uma forma que a pessoa que está ao seu lado vai conseguir entender também. Isso é muito importante. Então, a leitura, ela te ajuda nisso, ela me ajudou e me ajuda até hoje nisso. Então, eu quero sistematizar um assunto, falar sobre algo complexo. Eu não sei explicar, Júnior, isso com as minhas palavras. Tem gente que tem uma graça para isso, não é o meu caso. Então eu vou no livro. Então o livro diz assim, assim, assim. Eu não vou copiar o que tá, mas o livro vai me ajudar a sistematizar aquilo e a apresentar para você de uma maneira que você vai entender. Você tá entendendo? Dessa forma, assim, eu vejo assim como uma maneira, como eu mexo também com tradução, Sim. seria tipo uma tradução dos pensamentos. Exatamente, é esse o ponto. Você traduzir aquilo que está na sua mente Exato. através de palavras que sejam compreensíveis, né? Não somente você pega as palavras, embaralha ali, bate no liquidificador e manda. Se entender, entendeu? Se não entender, é esse o ponto. É esse o ponto. É esse ponto. Tanto que você estava falando acerca da própria lacuna, né, existente, né, de 2000 anos, do Novo Testamento. É muito importante a gente ressaltar, né? Hoje as Bíblias elas possuem várias traduções. Tem várias traduções. E é interessante que a atividade da tradução ela é uma atividade complexa, que ela possui o seu lugar entre dois polos, que é o que ele disse e o que ele quis dizer. Você tá entendendo? Muitas das vezes as pessoas focam na literalidade, que é o que ele disse, e se esquecem do que ele quis dizer. Sabe, por isso que é importante, às vezes a gente... mas no grego, Júnior, não diz isso. No hebraico, não diz isso. Só que o que o escritor, a pessoa que traduziu, ela quis fazer foi trazer pro seu contexto, para que você entenda. É importante eu saber o literal? Sim.
É importante eu entender o que diz ao pé da letra? É importante, mas a gente precisa levar em conta, cara, que pessoas que traduziram a própria palavra de Deus, elas levaram anos para fazer isso, se aprofundando na cultura, se aprofundando... Isso, e às vezes a gente pega uma Bíblia, não, isso aqui tá escrito, então você descarta aquilo, porque no original do grego tá escrito assim. Cara, é muito bom, eu gosto muito de pesquisar no original do grego, isso tudo é muito importante, só que a gente precisa considerar, você estudou a cultura, né? Você estudou a língua, você sabe, né? Existem muitas expressões idiomáticas na palavra de Deus. Ou seja, o que é uma expressão idiomática, né? São coisas que nós falamos que, por exemplo, do português, cara, show de bola. Eu e você, nós entendemos, não, é algo... Só que, imagina, se fosse eu escrevendo aqui, eu escrevo, não, a palavra de Deus é show de bola. Aí depois de 2000 anos, alguém pega o livro ali, a palavra de Deus é show de bola. Mas o português está escrito é show de bola. Então, o tradutor daquela época vai traduzir como algo tremendo. Aí a pessoa que pega da parte do original, não, tá escrito show de bola. Aí ela vai querer trazer aquilo para uma... Não, o tradutor, ele sabe aquilo que ele está falando. Às vezes eles vacilam. Como diz o ditado, todo tradutor é um traidor. Isso é uma verdade, só que a gente precisa ponderar isso. Em questão de tradução, a tradução ela é uma atividade complexa, então ela possui o seu lugar entre essas duas polaridades, o que ele disse e o que ele quis dizer. Isso não é algo que eu aprendi sozinho, não. Isso está escrito no livro Coma Esse Livro, é um livro excelente. Esqueci o nome do autor, mas é um livro muito bom que eu li recentemente, Coma Este Livro, e fala acerca disso, acerca das traduções, acerca da importância de você dar crédito às pessoas que traduziram a palavra de Deus. Muito bom, muito legal. Então, para a gente caminhar para o final, eu queria pedir para você pudesse fazer uma oração, né, para aqueles que têm esse desejo no coração, aqueles que estão assistindo aqui até o final, né, que estão nessa, cara, isso é para mim, tem isso no coração. E, tipo assim, eu até já colocaram, eu vou fazer, agora eu vou fazer, já deu que matéria aqui, eu vou fazer. Mas, assim, né, para que o Senhor possa tocar essas pessoas ali com ideias, com estratégias, né, para que possam realmente entrar nessa, entender que isso é algo muito importante, isso é necessário, né, e que as vidas sejam abençoadas e aqueles que escutam, as pessoas que estão escutando aqui também sejam abençoadas. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, a Ti, Senhor, por poder participar, Senhor, desse podcast, por poder, de alguma forma, Senhor, ser um canal, um instrumento do Senhor, Pai, para talvez, de alguma forma, estar incentivando, Pai, os meus irmãos, Senhor, a busca pelo conhecimento, a busca, Senhor, pela sabedoria, Pai. Senhor, eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, toca, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai. Toca, Senhor, a vida de cada um, Pai, que está nesse momento, que está assistindo esse podcast, Pai, a estar, Senhor, se empenhando de alguma forma, a estar buscando o conhecimento. Senhor, ajuda-os, Pai. Ajuda-os, Senhor, nas limitações, Pai. Ajuda-os, Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, a superarem, Senhor, essas limitações, Pai, e a perseverarem, Pai, na busca, Senhor, pelo conhecimento, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, concede a eles, Pai, graça, determinação, Pai. Concede a eles, Pai, estratégia, Papai querido, Senhor, para estar lendo, Pai, para estar, Papai querido, meditando, Papai querido, para estar lendo e meditando não somente na Bíblia, na palavra de Deus, Pai, mas que eles se aprofundem, Pai, em livros, Papai querido, buscando, Pai, assim, Senhor, se aprofundar, Pai, no conhecimento do Senhor e assim crescendo como indivíduos, como pessoas, como corpo de Cristo, trazendo edificação, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Eu peço a Ti, Pai, abre, Senhor, os olhos espirituais, Pai, abre os ouvidos espirituais, Pai, dê discernimento, Pai, aos seus filhos, Pai, dê graça aos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que eles não venham começar e desistir, Pai, mas que eles venham ser
daqueles que começam, Pai, e perseveram, Pai, até o fim, Pai, entendendo a importância, Pai, que é, Pai, crescer, Papai querido, na graça e no conhecimento do Senhor, como declara, Pai, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, que possamos ter essa consciência, Pai, que não venhamos nos apegar, Pai, a uma fé, Pai, que despreza, Pai, o conhecimento e que se apega ao obscurantismo, Pai, mas que nós venhamos nos apegar, Pai, a uma fé, Papai querido, que trabalha junto com a razão, como declara, Pai, a tua palavra, Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai. Fortalece-nos, Senhor, nos dê esse coração, Pai, e derrama sobre nós, Pai. Senhor, eu digo não fome e sede, Pai, porque fome e sede temos, Senhor. Mas eu peço a Ti, Pai, inclina a nossa fome, inclina a nossa sede, Pai, para aquilo, Pai, que é a Tua vontade, para aquilo que é, Senhor, a Tua palavra, para aquilo que é o Teu desejo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, Pai. Eu oro abençoando, Pai, a vida, Papai querido, dos meus irmãos, Pai, pedindo a Ti, Senhor, concede aos Teus filhos a perseverança, a graça, Pai, necessária, Pai, para estar, Pai, executando, fazendo aquilo que precisam fazer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, desperta-os, Pai, que esse conhecimento, Pai, não venha ter um fim em si mesmo, Pai, mas que esse conhecimento, essa sabedoria, Pai, venha ser para glorificar, para exaltar o Teu santo nome, para edificar o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, que não venhamos, Pai, assim como diz a Tua palavra, ser apenas ouvintes, Pai, conhecedores da palavra de Deus, termos apenas algo no nosso intelecto, Pai, mas que venhamos ser praticantes, Pai, da Tua palavra, que não seja apenas informação, mas que seja sabedoria viva dentro de nós, Pai, que venha ao alcançar outras pessoas, tocar a nossa casa, família, igreja, a nossa geração, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, mano? Amém. Isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Thiago. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo aí de um podcast, muito nervoso e tal, mas eu creio assim que o Senhor ele tem as suas maneiras de usar a nossa vida. Eu fico muito feliz de ter participado desse projeto, desse podcast que eu entendo e vejo que tem abençoado gerações, tem abençoado a vida de outras pessoas. E é isso aí, Júnior. Deus abençoe a sua vida, mano. Muito obrigado que você ficou com a gente até o final. É nóis. Então deixe seu comentário aí embaixo aí, o que você achou, se você já tem esse hábito, ou se você vai começar. Fala aí pra gente aí, tá bom? Fique ligado aí nos próximos capítulos, aí vai vir muita coisa boa aí pra frente. Muito obrigado e Trampolim Podcast, porque aqui nós queremos que você e eu e todos nós vamos mais alto. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Até a próxima.